Oiê! Hoje só tem mulherão aqui no canal, hein? Confere aí. Obrigado. Essa semana, para homenagear o Dia Internacional da Mulher, eu fui lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, tá perdendo tempo, que tá cheio de novidade. Vou deixar aqui para você começar a me seguir agora. Vai lá. Já foi? Beleza. Então vamos lá. Então, lá no Instagram eu fiz esse post homenageando algumas mulheres que eu considero grandes mulheres, mulheres inspiradoras e que fizeram história no nosso país, no campo das artes, da música, da dramaturgia, da TV e também na área da saúde e da literatura. E o pessoal gostou muito desse post, muitas pessoas me pediram para fazer vídeo e hoje eu tô aqui para falar dessas mulheres. Foi muito difícil fazer essa seleção, porque tem muitas mulheres de grande destaque na nossa história. Essas 9 que eu escolhi também não são assim as 9 mais, na minha opinião. Eu só acho que são pessoas que vale a pena a gente falar sobre elas. Então vamos lá conhecer um pouquinho da história de cada uma. Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha Gonzaga representa a vanguarda feminina na música brasileira, simplesmente isso. Ela foi compositora, ela foi pianista, foi maestrina e deixou pra gente um legado de mais de 2.000 canções populares. Ela é autora da primeira marcha carnavalesca com letra, que quase ninguém conhece. É aquela, sabe, Ó Abre Alas? Então, é de 1899. Ela também foi a primeira maestrina brasileira, somando 77 peças de teatro em diversos gêneros. Para você ter uma base, o Dia Nacional da Música Brasileira, que é comemorado no dia 17 de outubro, foi escolhido em sua homenagem, porque essa data é a data do seu aniversário. Clementina de Jesus. Pode ser que as novas gerações não conheçam esse nome, mas ele é simplesmente um dos mais importantes na história do samba e da cultura popular no país. Negra, pobre e filha de escravos, a Clementina de Jesus compôs e cantou, com a sua voz grave e rouca, muitos sambas com temas folclóricos e também com forte referência africana, respeitando a sua ancestralidade. Eu não sou daqui, Ela foi descoberta e levada bem tardiamente à vida artística, já tinha mais de 60 anos, e até então ela era empregada doméstica. Mas apesar de sua curta carreira, a Clementina de Jesus é um grande nome do samba e uma das principais figuras femininas na música popular brasileira. Carmen Miranda. Quem não conhece essa artista luso-brasileira que foi um dos grandes símbolos do Brasil lá fora? Foi ela que abriu o país para o mapa do showbiz internacional com a sua performance e o seu figurino exótico. Sua carreira no Brasil começou bem na era de ouro das cantoras do rádio, ali pela década de 30. E depois ela já fez uma transição para o cinema, em grande parte filmes musicais com tradições carnavalescas. Daí para Broadway e para Hollywood foi um pulo. As suas principais características no canto são a articulação, que é perfeita, era bem precisa essa articulação, e junto a isso, a velocidade, a grande velocidade com que ela era capaz de pronunciar as palavras no canto. Brasil, esse coqueiro que dá coco, foi onde amarro minha rede, nas noites claras de luar. Eu vi um papo em papa nem papadela, outro papo empapuçado de uma papa de fubá. E o papo pipo, a papa amarela no papo do papo que papo lá na mapá. E a sua performance, que era a performance. Ela era capaz de fazer toda aquela movimentação em palco, com aquelas roupas, aquele chapéu na cabeça que devia incomodar, devia ser pesado, e mesmo assim mantinha uma boa qualidade vocal, mantinha uma respiração. Ao analisar essas atuações dela em palco, a gente imagina que ali tinha muito condicionamento físico, muscular, condicionamento vocal, que permitia com que ela fizesse toda essa movimentação
e ficasse de boa, tá tudo certo, estou cantando como se nada estivesse acontecendo. Elza Soares. Considerada a cantora do milênio pela BBC, ela tem uma voz rouca, vocais rasgados, uma voz metálica e muita personalidade. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala. A Elza Soares, ela representa a força, resistência, superação. Com mais de 60 anos de carreira e também muitos percalços pela vida, o seu samba canta a negritude, o empoderamento, a violência contra a mulher e outros tantos temas que se confundem até com a sua própria história. Fernanda Montenegro. Saindo um pouco do campo da música, mas ainda nas artes, a gente tem aqui a nossa dama, a grande representante da dramaturgia e do cinema brasileiro, que é a Fernanda Montenegro. Ela foi a única mulher brasileira a ser indicada ao Oscar de melhor atriz. Aliás, ela foi a única entre mulheres e homens a concorrer uma categoria como essa, de atuação em língua portuguesa. E ela foi indicada pelo seu papel no Central do Brasil, que aliás é um filmaço que também foi indicado para melhor filme, mas não vou falar dele aqui porque tem algumas pessoas que me pedem. E ela também foi a primeira brasileira a ganhar o Emmy Internacional pela sua atuação em Doce de Mãe. Na minha opinião, ela é dona de uma das vozes mais expressivas e mais carregadas de emoção que a gente tem na TV. Só isso. Com seu timbre inconfundível, as suas nuances vocais, a maneira como ela dá ênfase às palavras e às palavras certas, e até aquela voz grave e as crepitações que ela faz nos finais de frase, tudo isso nos emociona, faz a gente sorrir, chorar pra caramba, faz a gente refletir, tudo por meio da sua expressividade. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la. Hebe Camargo. Agora eu vou falar da apresentadora mais gracinha que a gente tem na TV. Ela é a eterna rainha da televisão brasileira, foi uma das apresentadoras mais queridas tanto pelo público como pelo próprio meio artístico e uma grande comunicadora. Dona dos inesquecíveis selinhos, sempre com um sorriso no rosto e também na voz. A sua importância na TV se dá principalmente ao fato dela ter sido a primeira mulher a ter um programa de televisão no Brasil. As suas habilidades comunicativas são muitas. Ela era uma pessoa autêntica no seu modo de falar, ela tinha naturalidade. Quantas vezes eu já falei da importância da naturalidade na comunicação e era um dos seus grandes atributos. Ela também sabia usar as expressões faciais e os gestos, sabia usar o bom humor a favor da comunicação, também fazia uso de alguns jargões, tipo o gracinha, que ficaram memoráveis e ajudaram a construir essa sua marca registrada. E uma de suas grandes características é que ela conseguia realmente agradar diferentes públicos. E como que ela fazia isso? Ela era uma pessoa acessível e uma pessoa que principalmente sabia adaptar a sua forma de comunicação a esses diferentes públicos. Tudo isso fez com que ela se tornasse uma grande comunicadora. E tem ainda mais uma homenagem. A Hebe Camargo, nesse ano de 2018, exatamente no Dia Internacional da Mulher, ela faria 89 anos. A mulher já nasceu poderosa, né? Já nasceu no Dia Internacional da Mulher. Merece todas as homenagens. Nise da Silveira. Agora partindo para a área da saúde, a gente tem essa psiquiatra alagoana. A Nise da Silveira, ela revolucionou o tratamento psiquiátrico no Brasil. Ela colocou a terapia ocupacional como uma importante e uma poderosa ferramenta no tratamento de doentes psiquiátricos, em oposição àquele tratamento violento, na base de camisa de força e do isolamento que era mantido na época dos manicômios. Nise deu voz à loucura ao usar as artes plásticas como uma via de comunicação para pacientes esquizofrênicos graves, que até então eles não conseguiam se comunicar verbalmente. Então eles usaram as artes como uma maneira de externalizar as suas emoções,
os seus conflitos, os seus sentimentos, revelar as suas emoções. Anísia da Silveira foi uma pioneira no processo libertário da reforma psiquiátrica no Brasil e as suas ações também mobilizaram posteriormente o que a gente chama de luta antimanicomial. É um nome que não pode ser esquecido, tem inclusive um filme que conta a sua história, quem faz a Anísia da Silveira é a Glória Pires, eu recomendo muitíssimo para você. Zilda Arnes. Aqui a gente tem uma mulher que ao mesmo tempo que tinha um sorriso doce, terno, amoroso, também representava coragem, força, liderança e foi um dos grandes nomes que revolucionaram a história da nossa saúde pública. A Zilda era pediatra e sanitarista, foi a fundadora da Pastoral da Criança e foi uma das maiores humanitárias no país. Ela contribuiu, entre outros tantos feitos, para a diminuição drástica da mortalidade infantil no país, de 62 mil para 20 mil casos por ano. Cora Coralina. Gente, que delícia quer falar dessa poetisa? Olha a carinha dela, coisinha mais fofa! Ela foi uma poetisa goiana de origem e hábitos muito simples. Ela era doceira de profissão, mas doçura mesmo ela tinha em seus versos, que em grande parte falam, né, da vida no interior, especialmente no interior de Goiás, e da vida do cotidiano mesmo. A sua escrita revela a sua própria vida, o registro da sua cultura e essa vontade latente de se expressar por meio de palavras e versos. E olha só uma curiosidade, toda essa preciosidade da sua escrita só foi levada a público quando ela já tinha 75 anos de idade. E até hoje, Cora Coralina representa um grande destaque, um dos principais nomes da literatura feminina no país. Olha, foi uma delícia fazer esse vídeo hoje, porque falar dessas mulheres dá um quentinho no coração, né? Pessoas que são incríveis, que são inspiradoras, que são referência no campo da comunicação e da saúde. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, coloque aqui embaixo nos comentários. Também comente sobre uma grande mulher que você considera que fez história aqui no nosso país. E a gente se vê numa próxima dica. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!